pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar de que forma o Full Stack Marketing vai te ajudar a sair das caixinhas de conteúdo, mídia, CRM, Growth, Performance e adquirir visão do todo da área de marketing, porque justamente é essa visão do todo que vai habilitar vocês a crescer para posições cada vez mais estratégicas dentro da área. O grande problema é que a maioria dos profissionais de marketing se encaixa em um desses três perfis, a galera de Growth, a galera de Branding ou a galera de dados. E são justamente esses pontos cegos que são o problema para o crescimento desses profissionais dentro da área de marketing. A questão é como é que a gente domina essas outras funções se por definição a gente não está atuando dentro delas, né? Então, normalmente o que acaba acontecendo, a gente aprende lateralmente no convívio e no diálogo, na interação com as pessoas das outras funções, até o momento que tu vira gestor e como gestor de fato, e tu tem um diálogo direto com cada uma dessas funções. O problema é que se tu não aprendeu sobre elas antes, no momento que tu assume a posição de gestor, talvez tu não desempenhe ela tão bem, ou tu demore muito tempo para conseguir rampar naquelas skills que tu tá tendo que aprender agora enquanto tu direciona, dialoga e vai identificando as tuas próprias lacunas. E nesse meio do caminho existem programas, cursos, formações que a gente pode tentar acelerar. O problema é que, na minha opinião, a maior parte dos cursos de mercado, como hoje eles estão montados, eles não resolvem muito bem, pelo menos esse problema. Ou porque eles ficam no operacional e no ferramental demais, e não é tanto ponto, até porque não necessariamente a gente vai precisar executar tudo, mas a gente precisa saber dialogar, saber direcionar, saber conversar sobre, saber o que é que tem que ser feito. E isso, um curso operacional e ferramental não responde, essa pergunta ainda fica sem resposta. Ou eles vão para outra ponta e são genéricos demais, teóricos demais, é o curso de branding, e aí tu fica, cara, como é que eu aterrizo isso no meu dia a dia de tomada de decisão, de execução, de task, de ação? E é por isso que eu criei o Full Stack Marketing, é justamente para ajudar vocês a aprender a pensar cada uma dessas funções do marketing. Daí o nome, né? Full Stack. E que funções? Aqui a gente entende que o marketing é quebrado em 4 grandes funções que precisam ser todas elas muito bem desempenhadas para que o marketing esteja funcionando, que é Growth e Branding, ou seja, comunicação e performance, que são as duas áreas clássicas, os dois lados do cérebro do marketing, e as funções de apoio, dados e gestão. E o nosso desafio aqui no curso é entender cada uma dessas funções e adentrar no que é que a gente precisa saber para conseguir mandar bem em cada uma delas, para assim poder dialogar com quem vai de fato fazer, ou se quem vai de fato fazer for tu mesmo, que tu tenha uma orientação para direcionar o teu trabalho operacional, e depende da posição que tu está ocupando no time. Mas independentemente da posição que tu ocupa, só por trabalhar dentro da área de marketing, precisa ter visão do marketing como um todo. Por exemplo, digamos que alguém trabalha em CRM, só que mesmo dentro da função CRM, para ser um bom CRM, tem que saber dialogar com as outras funções, saber o seu papel no todo, o papel dos outros no todo para poder se relacionar com elas, porque a pior coisa que tem num time é uma pessoa que só entende da sua funçãozinha e aí vai precisar sempre de um gestor como babá, direcionando cada coisa, porque não consegue sozinho entender as coisas que estão sendo feitas. E essa pessoa dificilmente vai crescer. Então essa visão toda que vai possibilitar que ela vá crescendo cada vez mais dentro do marketing, independentemente do caminho que ela decidir escolher, seja dentro do CRM, seja migrando para outras funções, seja assumindo uma coordenação de uma área de growth ou a liderança do marketing como um todo. E se tu já estiver querendo ir para a liderança do marketing como um todo, ou já estiver ocupando essa cadeira, bom, aí principalmente esse assunto é importante, porque aí direcionar cada uma dessas funções é a tua responsabilidade. Então, visão do todo não é mais um diferencial, é uma necessidade para o desempenho da função. Então, o que é que eu preciso saber para adquirir visão do todo da área do marketing? O que eu preciso manjar de growth, de branding, de dados e de gestão? Essas são perguntas que eu mesmo venho me fazendo há pelo menos 10 anos, porque eu precisei encontrar essas respostas. Eu nunca decidi ser marqueteiro. Eu precisei aprender marketing para fazer os meus negócios darem certo. Para quem não sabe, eu sou fundador da Tag Livros, que é um clube de assinatura de livros, e eu comecei ela do zero. E nesse processo eu comecei sozinho, lá atrás, como um eu-time, fazendo tudo e descobrindo as funções operacionais, até que a empresa foi dando certo e eu fui tendo a oportunidade de virar gerente, depois virar diretor e viver esse crescimento de complexidade. Já se passaram 10 anos desde que eu fundei a empresa. De lá para cá a gente faturou já mais de 250 milhões de reais, a gente construiu um produto do qual eu me orgulho muito, uma marca e uma comunidade muito fortes, e hoje eu já não estou mais na operação, eu ainda sou sócio, mas eu saí para fazer justamente isso que eu estou fazendo aqui agora. Mas eu não quero ficar falando muito de mim, eu falei só para passar 2 ideias aqui para vocês. Primeiro, que eu apliquei e gerei resultado com tudo isso, então vem da prática, vem do dia a dia, tudo isso que eu vou falar aqui, e eu precisei montar times para fazer tudo isso junto comigo. Nunca fiz sozinho. E o meu contexto, portanto, é um contexto de empresa, corporativo, não como a gente muitas vezes vê por aí, que é o marketing digital para ganhar dinheiro na internet. Nunca foi o ponto. Sempre foi o marketing dentro do contexto de empresa, para fazer as empresas crescerem, as empresas darem certo. E é desse contexto e
e a partir dessa experiência, além de, claro, cursos, livros, benchmarks e tudo que eu fui aprendendo ao longo desse tempo, que vem os aprendizados desse curso que eu vou ensinar para vocês. Eles são divididos em 6 módulos, tá? De conteúdos gravados. O primeiro módulo se chama as 4 funções do marketing e cumprem com aquele objetivo de entender quais são essas funções e de te posicionar dentro delas. Assim a gente vai entender em que estágio a gente está, que posição a gente ocupa, o que se espera de nós, seja como líder de função, seja como líder de área, e o que a gente tem que dominar para que a gente consiga se posicionar como profissional de marketing e não só limitado às funções em que a gente momentaneamente está ocupando. Nesse módulo, inclui também um self-assessment. Depois de a gente entender as 4 funções, vai fazer uma avaliação do teu nível de conhecimento em cada uma dessas 4 funções. Então são perguntas interativas que não só vão gerar um resultado ao final em cada uma dessas funções, mas vão te dar um processo reflexivo durante o qual tu vai começar a perceber, putz, isso aqui eu deveria entender mais. Pá, isso aqui eu acho que é uma lacuna minha que vai ser importante para os próximos passos de carreira que eu quero dar. Isso vai direcionar não só os pontos de atenção que tu coloca para o curso dali em diante, como tua trajetória de desenvolvimento profissional para além do próprio Full Stack Marketing. A partir dali, os demais módulos, eles vão entrando nas skills, nas áreas de competência que tu precisa dominar para conseguir direcionar o trabalho em cada uma dessas funções. E a gente começa com métricas e KPIs. A ideia aqui não é o que é CAC, CTR, lista de métrica. Isso aí o Google dá, o ChatGPT dá. Aqui a gente conseguir saber interpretar os números e explicar para cima, para as outras áreas, para o time, através de número, o impacto e as ações de marketing. Afinal de contas, os números são a linguagem do negócio. Não só para entender quais métricas, como eu levo para cima, no diálogo em nível de negócio, mas também quais métricas eu acompanho para baixo para direcionar o trabalho do time operacional. Isso a gente aprende nesse módulo. Depois a gente vai para público e ICP. E aqui é um grande ponto cego de muitos profissionais de marketing, porque a minha trajetória foi um pouco diferente. Eu comecei fundando uma empresa, então a perspectiva de negócio sempre foi minha desde o início. Muitos profissionais começam, claro, como funcionários, e aí é muito difícil adquirir a perspectiva estratégica, e aí fica em nível do conteúdo, da plataforma, de mídia. Mas e o olhar de negócio para definir público, entender o produto que faz sentido para aquele público, e não só, porque todo mundo sabe que tem que ter um ICP. Sim, mas como eu defino, como é que eu valido se o meu ICP está certo e, além de tudo isso, como é que eu uso isso no meu dia a dia do marketing para que não seja só um conceito abstrato que cabe num PPT, não, como é que eu dou utilidade para isso no dia a dia. Isso a gente aborda nesse módulo e aí a gente dá um passinho e vai para um nível um pouco mais tático, porque até então métricas e KPIs são os resultados que eu espero obter, público e ICP são definições estratégicas que são a base para eu começar a fazer meu trabalho de marketing. Como é que eu ponho em mãos à obra? Trabalhando growth e branding, as duas funções. E o branding como área construtora de toda a comunicação precisa ter um direcionamento. Quem dá esse direcionamento é a narrativa de vendas. Qual a mensagem que eu estou passando? E eu preciso saber que mensagem é essa para eu garantir que eu estou impactando o público, porque eu já defini meu público. Agora, o que eu falo para ele para garantir que ele vai gostar, vai perceber que é para ele, vai entender a dor, vai sacar a proposta de valor e vai querer comprar? Eu tenho que ter um direcionamento de comunicação. Quando ele não existe, os times de comunicação ficam perdidos, porque sem saber o que deve ser comunicado, é difícil criar peças de comunicação, e a construção da narrativa de vendas é o que vai te permitir direcionar todo esse trabalho de comunicação, ela é o briefing para o trabalho de comunicação. Da mesma forma, e aí vem o próximo módulo, a gente precisa ter um desenho do nosso funil de marketing, porque assim como a narrativa direciona o trabalho de comunicação, o funil direciona o trabalho de growth. Se eu não tenho um funil, é como se eu colocasse meu time para entrar em quadra sem uma jogada. Eu preciso pedir um tempo nessas horas, trazer todo mundo, abrir uma prancheta e desenhar na prancheta o que vai ser executado. É exatamente isso que a gente faz com o funil de marketing. É quando todo mundo olha para esse desenho e olhando para aquilo, o time sabe o que tem que ser executado e o papel de cada canal nessa estratégia. Só que nada disso vai muito longe se a gente não tiver uma estrutura de dados, porque ninguém vai acertar a melhor estratégia de funil e canal, a melhor narrativa de venda, o ICP já de cara e a coisa vai dar certo no dia 1. Tudo é ajuste e melhoria contínua que para sempre vai precisar ser feito. E para isso a gente precisa de dados, senão tudo que a gente montou é só um castelinho de cartas com o primeiro sopro desaba. A gente precisa de uma estrutura de dados para fechar o feedback loop e a gente constantemente saber quais são os ajustes que a gente tem que fazer, os botões que a gente tem que apertar. E aí aqui a gente vai oferecer também um modelo de arquitetura de traqueamento, que é o que tu precisa garantir que está implementado na tua área de marketing, para que tu tenha a base de dados necessárias para fazer a gestão de tudo aquilo. Tudo isso se fecha num conjunto, então ao contrário de alguns cursos que vão colocando muitos materiais que são pontas soltas e tu nem sabe o vínculo de uma coisa com a outra, o vínculo que tu tem que fazer na tua cabeça, não. Cada um desses 6 módulos se relacionam numa metodologia concisa, que tu vai ver o papel de um no outro, e todos eles são como instrumentos de uma banda, precisam estar sendo tocados de forma
assíncrona para o marketing funcionar. Todos esses módulos estão discriminados aqui na página, inclusive contendo quais são as aulas que compõem cada um dos módulos, e algumas dessas aulas têm links que vocês podem clicar com amostra grátis para sentir o tipo de conteúdo que a gente trabalha aqui dentro. E o que torna o Full Stack Marketing especial? Acontece que hoje em dia tem muita gente preguiçosa de pensar, né? E é por isso que playbook, método, conteúdo mastigado vende bem. Mas eu tenho convicção que só isso não forma bons profissionais. Então por aqui a gente aposta na contramão e felizmente eu encontrei nesse caminho muita gente disposta a passar não pelo caminho mais fácil, mas pelo caminho mais duro, que é também o mais duradouro, que é o fritar neurônio, porque só assim a gente cresce de verdade, entende de verdade e consegue ser um bom profissional de marketing. E apesar desse curso ser denso, ser uma pancada na cabeça e às vezes exigir de ti, na verdade talvez até por causa disso, as avaliações elas têm sido muito boas. Então até aqui a gente tem tido uma média de avaliação de 4.9, e se a gente for pensar que esse é um nicho já com padrão bastante elevado, porque tem muito diretor, gerentes, coordenadores, analistas sêniores e a gente que já fez muito curso na vida, e isso me deixa muito feliz, porque eu sei o quão difícil é tocar a área de marketing, e eu fico muito feliz de poder estar contribuindo com a formação de lideranças e talentos para a área de marketing. O valor do curso, pessoal, não é recorrente. Então aquele é o valor que tu vai pagar uma vez só e deu. E vai ficar com acesso por 12 meses, período dentro do qual tu vai poder acessar, reacessar quantas vezes quiser. Não tem recobranças. Esse valor pode ser pago à vista ou em até 3 vezes sem juros ou em até 10 vezes com incidência de juros. E é assim, eu decidi não fazer aquela mentirinha que todo vendedor de curso coloca, que eu não sei de onde é que eles tiram aquela conta, não sei como é que alguém acredita nelas, que é, de tanto, mais tanto, mais tanto, que custaria 1.000, que custaria 1.500, de 12 mil reais tá por 600. Eu teria vergonha de fazer isso, mas de fato eu queria que vocês percebessem uma coisa, que o Full Stack Marketing ele tem um escopo muito amplo, né? E seria muito difícil ter toda essa amplitude de escopo que a gente teria aqui, sem precisar comprar 3, 4, 5, 6 cursos diferentes, um para cada tópico, e ainda precisar relacionar um com o outro na própria cabeça. Então a gente oferece tudo isso num curso só, e por tudo isso eu não digo que o valor é barato, porque eu respeito as condições financeiras de cada um, mas em qualquer caso é um curso que vale muito a pena e a gente decidiu posicionar dessa forma. E o que pode ficar ainda por fim é, será que é para mim? Tem muita gente que gosta, quer participar, mas tem uma pulguinha atrás da orelha, assim, pro meu contexto, dado o meu momento, tô ainda com um pouco de dúvida. 2 caminhos se apresentam aqui. Primeiro, vocês podem falar com o Adriano, com o time dele. Ele é meu sócio, ele foi gerente de marketing sênior por muito tempo e com facilidade vai saber interpretar o contexto de vocês e ajudar cada um nessa tomada de decisão. Os links para falar com ele estão aqui na página também. Mas o principal, a gente decidiu oferecer uma garantia de 7 dias. Ou seja, experimenta, consome o material, vê se é para ti, vê se está fazendo sentido. Se não fizer, cancela, a gente também não quer que vocês fiquem pagando por uma coisa que não faz sentido para vocês. Então assim, gente, quanto mais complexa a área de marketing fica, e ela tem ficado cada vez mais complexa, e também quanto mais inteligência artificial vem para fazer atividades operacionais que antes eram feitas por pessoas, analistas, mais a alavanca de geração de valor no marketing está em quem consegue entender o que é que precisa ser feito e direcionar todas essas ações operacionais que vão precisar ser feitas. Saber fazer isso é o que permite a vocês cruzar essa ponte do operacional para o estratégico, e eu espero que o Full Stack Marketing possa fazer parte dessa jornada.